Pedro Afonso, cidade bela, o berço amado onde nasci, onde passei minha mocidade, hoje me vejo longe de ti. Aqui distante vivo sonhando com as garotas que lá deixei. A saudade aumenta minha dor, mas para ver ela breve voltarei. Linda cidade, teus encantos dão aos poetas inspiração. Por te amar e querer tanto, hoje fiz essa canção. Praias lindas e matas floridas, minha saudade não tem fim. Eu não te esqueço, ó bela cidade, cartão de visita do meu Tocantins. Cristo Rei é aquela escola que faz parte de, acho que 99% dos pedroafoncinos. Ela foi fundada no dia 10 de agosto de 1952. Alguns professores e os padres se reuniram para fundar uma escola, um ginásio. Até então só existia o Padre Fleury, que era o curso primário antigo. E logo fizeram o ginásio e segundo grau. Mas primeiro foi só o ginásio e o curso normal que já existia em outra escola. Então foi aglomerando tudo lá para o Cristo Rei. E foi uma escola que, pelo empenho desses professores e da população que apoiou, do governo que na época apoiou, porque ele foi construído assim, uma parte da população contribuindo e uma parte do governo. E como era a área da escola, o interesse da escola, os diretores eram, em sua grande maioria, padres, ou então as irmãs, era uma escola da comunidade e que atendia toda a região. Então vinha aluno de toda a região circunvizinha para estudar no Cristo Rei. E com a dedicação pelo número de alunos, que era muito grande, os professores, então se tornou uma escola exemplo, uma escola de primeiro, como diz o outro, a primeira aqui nessa região. De 1948 a 1950, na administração do nosso saudoso Ademar Amorim, foi a primeira instalação da rede de energia elétrica na cidade de Pedro Afonso. Então, segundo a documentação que consta aqui nos arquivos da Câmara Municipal, o nosso prefeito Ademar Amorim tomou posse pela primeira vez no dia 9 de dezembro de 1947. Já em 1948, ele pegou uma autorização da Câmara Municipal e foi para o Rio de Janeiro, para lá ele comprar um motor de energia, comprar toda a parte de instalação elétrica para fazer a iluminação da cidade na época. E ele foi para o Rio de Janeiro, lá ele comprou o motor, trouxe o motor no avião da Varg naquele tempo, todo desmontado, com todo o material de instalação do motor. E logo em seguida ele trouxe um mecânico também do Rio de Janeiro para chegar aqui e montar o motor. Fez a base aqui, o mecânico ficou aqui vários dias, instalou o motor, deixou o motor funcionando. Aí o senhor Ademar Amorim foi para Belém, lá ele comprou os postos da iluminação, trouxe aqui de barco aqui para Pedro Afonso, chegou aqui, instalou na cidade toda e fez toda a instalação de fio elétrico, tudo na cidade, a iluminação. Então, no início do ano de 1951, o senhor Ademar Amorim inaugurou a primeira energia elétrica aqui dentro de Pedro Afonso. Dia 13 de maio de 1968 foi a libertação dos jumentos na Praça Central. Teve o churrasco por jumento e depois aqui na praça, que nesse tempo se chamava Praça Luiz Rocha, teve o churrasco por os convidados. Veio uma banda de música de Porto Nacional tocar e o Colégio Cristo Rei, atrás dessa banda, desfilou até chegar na praça. A hora que seu Pedro Gago, finado Pedro Gago, chegou com seus 8 jumentos, com as cargas de milho,
despejou nas cocheiras e toda a tropa do Luna e foi cortado a fita da libertação do jumento. Desse dia foi inaugurada a água encanada em Pedro Afonso. Libertou o jumento e foi inaugurada essa água. A água não era doce, era de um poço artesiano, ela era um pouco salgada. Mas com o passar do tempo, ela passou a ser doce porque puxaram do rio Sono. Tinha um jumento que era do Didi, dono da sorveteria, e foi cantada uma música que dizia assim: o jumento do Didi era amado e bem amado, acompanhado de 3 moças dentro de um carro embarcado, com um desfile muito bonito, organizado pelo professor Azul, Belarmino e Jusileide, a saudosa Jusileide e saudoso professor Belarmino. Então, nós participamos dessa comemoração. Eu lavei 36 anos, lavando e passando para diversas pessoas aqui em Pedro Afonso. Quando era no inverno, era no Ribeirão. Quando chegava o tempo, era nas pedreiras. Eu ia mais mamãe, mais minha mãe. Eu ia mais a Luizinha aqui, que eu lavei 50 anos mais a Luizinha. Pedro Afonso, mesmo antes de pertencer ao estado do Tocantins, quando ainda era do esquecido norte goiano, já era referência em educação. Pedro Afonso sempre se destacou pela qualidade educacional, primando sempre pela cultura, pela valorização, pelo patriotismo e pela formação cidadã e cultural da sua população. A nossa primeira escola de formação geral de Pedro Afonso, que foi o nosso querido Colégio Padre Fleury, que durante mais de 70 anos educou as famílias pedro-afoncinas. Cristo Rei se destacou pelo ensino de excelência, pela formação moral e cívica, pela formação de linguagens estrangeiras, sob a orientação da Igreja Católica. Grandes mestres, como o professor Antônio Belarmino, nós tivemos o professor Azor, nós tivemos a professora Raimunda Rosa, professora Leni, professora Nereida, professora Raimunda Cavalcante. Também não podemos esquecer da nossa querida Escola Estadual Ana Murim, que desde os seus primórdios, desde a sua criação, atendendo aquela clientela mais carente, do primeiro ao quinto, depois ampliando a sua oferta até o ensino médio, educação de jovens e adultos. Também onde tivemos grandes educadores, como a professora Raimunda Mundeza e vários outros que lá se destacaram. E hoje, Pedro Afonso, conforme atestado pelos índices divulgados no último IDEB, em 2021, a rede municipal de educação de Pedro Afonso conquistou o 2º lugar, só perdendo para a capital. Então, Pedro Afonso foi e continua sendo referência em termos educacionais. Há 28 anos atrás, há quase 3 décadas atrás, você teve um projeto em Pedro Afonso sendo implantado e começando a dar certo. Outras regiões do estado foram chegando outros produtores, né? Especificamente aqui em Pedro Afonso região,
o que começou com 28 produtores, hoje está com mais de 300. O índice de desenvolvimento humano do município que a cooperativa está inserida melhora, porque não só pela geração, mas porque a cooperativa se envolve socialmente com o município. Então, o desenvolvimento de Pedro Afonso está intimamente ligado ao crescimento da Coap, na minha avaliação, ao crescimento da atividade rurícola, lavoura e por indução, a parte de bovinocultura também, né? E mais tarde chegou a cadeia produtiva da cana. Eu costumo dizer que Pedro Afonso é abençoado nesse sentido. Tem 3 cadeias produtivas muito bem estruturadas em Pedro Afonso: grãos, com soja e milho, cana-de-açúcar, com a produção de etanol e prestes a entrar com a produção de açúcar, e a pecuária de corte, porque a produção de grãos ela leva a um aumento da oferta de proteína vegetal. Na minha visão, a construção da ponte sobre o Rio Tocantins, que fica entre os municípios de Pedro Afonso e Tupirama, foi a obra mais importante já construída para o município e para a nossa região. Foi uma obra que, além de trazer impulso econômico, também trouxe benefício social, que tirou a região do isolamento. Era muito complicado aqui antes. O transporte era feito de balsa, pela balsa da PIPS, pago, né, os transportes, e aí que pagavam. Em alguns momentos eu acho que também pedestres também pagaram. Então ela foi, eu diria que foi um divisor de águas, né, para a nossa região aqui. Eu já era formado em jornalismo, trabalhava com veículo de comunicação de Palmas, e como ele sabia que eu era de Pedro Afonso, me deram essa missão que eu abracei com muito carinho, que foi fazer a cobertura da inauguração. Era uma sexta-feira ensolarada, dia 21 de dezembro de 2007, foi instalada uma estrutura perto da ABB, com palco, com tendas, e mais de 2.000 pessoas presentes, autoridades, né? Na época, foi construído do governo Lula, mas quem veio inaugurar foi o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. O governador era Marcelo Miranda, o prefeito de Pedro Afonso era Tom Bellarmino. Para vocês terem uma ideia da dimensão, além de senadores, deputados estaduais e secretários de Estado, 75 prefeitos também participaram desse evento. E assim, o que mais me chamou a atenção, o que mais me chama a atenção até hoje, era a alegria das pessoas. Você viu o quanto eles estavam felizes por essa conquista para a região, que era a construção da ponte do Rio Tocantins. Messias Tavares, que fundou em 2016 o Instituto Cultural Messias Tavares aqui em Pedro Afonso, com o intuito de deixar para a cidade, né, a biblioteca dele, que ele reuniu ao longo de 98 anos. Ele, além de membro da Academia de Letras de Tocantins, escritor, advogado, reuniu mais de 15 mil livros ao longo da vida. E ele achava muito importante que a cidade tivesse uma biblioteca. A biblioteca estava em Goiânia e veio para cá e hoje está à disposição de todos aqui de Pedro Afonso e região. E, além dos livros, ele resumiu a história de Pedro Afonso num painel que ocupa 4 salas de ordem cronológica desde a fundação da cidade, em 1847, até os dias de hoje. E todos os depoimentos que vocês ouviram das personalidades de Pedro Afonso podem ser conferidas aqui no Museu Histórico de Pedro Afonso, que traz o acervo material e imaterial da nossa cidade.